O que vocês andaram consumindo de legal ultimamente para recomendar pro povo aí? Um bom filme, um livro, um seriado? Então, eu acho que assim que deu a pandemia, teve uma enxurrada de coisa. Lives. Podcast, de livro, de treinamentos, e era tanta coisa que também ficava difícil de tu discernir o que era bom ali no meio, porque era de muita coisa, né? Então eu acabei fugindo um pouquinho mais desses grupos de WhatsApp, toda hora compartilhando link de coisa e tal. Eu uso muito o Resumo Cast, continuei utilizando ele mais, ainda eu acho uma plataforma que eu gosto muito. Livros, séries, eu não sou muito chegada em séries, porque eu não gosto de ter que acompanhar uma próxima, assim, então eu gosto mais de Black Mirror, não sei se alguém já viu. Ah, o Black Mirror é legal. Porque cada episódio é uma história, então tu não é obrigada a ficar acompanhando, né? É importante o Black Mirror que quem estiver ouvindo a gente não assista com os pais o primeiro episódio, tá? Não. Não vamos dar spoiler, mas vai por nós. É a dica, exato. E é doido, hoje em dia tu vê coisas acontecendo que tinha o Black Mirror, tipo umas tecnologias, umas doideiras, assim, que era muito Black Mirror e hoje tá acontecendo. É legal E daí, tem uma agora que se chama Upload. Não sei se vocês ouviram falar. Não. Mas é bem doida, é meio Black Mirror, assim. Aí eu gostei bastante também, indico. Pra quem não gosta de ficar acompanhando muito e gosta de uma coisa mais futurística, assim, sabe? O nome parece bastante atual, né? Porque o que a gente mais tem feito é upload, né? Tá. Eu não posso explicar muito, porque senão eu já vou entregar o que é. Mas é bem legal, assim. E livros e tal. Eu concordo, desculpa, eu acho que eu interrompi, mas eu concordo muito com a Carol de que veio uma enxurrada de coisa aí naquelas 2 primeiras semanas ali de quarentena, né? E aí tu tinha que dar uma selecionada naquilo que ia ver. Então. Eu confesso que eu quis dar uma desopilada, assim, eu peguei coisas... eu li um livro originário da série The Sinner, não sei se vocês já ouviram falar. A série é bacana, pelo que me disseram, mas o livro é sensacional, então preferi ficar um pouco lendo algo que desse uma descontraída também, né? Eu te entendo nesse quesito, porque um tempo atrás até eu fiz um texto falando sobre o Covid-19, até estava no início, sabe? E eu tive que pesquisar tanto sobre o assunto que aquilo me sobrecarregou de uma maneira que aí eu parei de ver notícias depois disso tudo, porque, sabe, era no início também da pandemia, caramba, eu tinha combinado de tentar não falar de pandemia na pré-pauta e já estamos falando miseravelmente. Mas enfim, vamos continuar aqui. Uma coisa que eu assisti com a minha esposa foi os 2 primeiros filmes do Batman, do Christopher Nolan. Ela falou pra mim que nunca tinha assistido, eu falei, nós vamos corrigir esse erro então e vamos assistir. Aí assistimos o Batman Begins e assistimos recentemente o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Aquele que tem o Coringa do Heath Ledger. Olha, esse filme parece vinho. Não envelheceu nada, tá massa até hoje. Ela assistiu e falou, caramba, que filme impressionante. Então, eu acho que esse especialmente é muito bom, né? É impressionante. Nossa, tu fica agoniado mesmo sabendo o que vai acontecer. É uma atuação, né, do Heath Ledger impressionante. Exatamente. Sim, são filmes aí que marcam, né? Passa o tempo, mas tu continua às vezes se surpreendendo, gostando, ainda não cai naquela monotonia, né? Eu no caso, por exemplo, eu já sou fã de Netflix, né? Então eu até pensei, né? Agora eu vou assistir bastante, cara, que nada, o trabalho não deixou, né? Trabalhando em casa, mais do que eu tava trabalhando na empresa. Dobro, né? Eu tinha horário pra sair, né? Aqui eu não tenho, de vez em quando minha mulher bate na porta e não vai vir pra sala, né? Então, gosto bastante de ficção científica, né? Então, mais seriados assim, The 100, alguns seriados que estão saindo mais ou menos nesse estilo, assim, futuristas, né? E livros também. E livros mais da área profissional mesmo, né? Do Aaron Ross, Receita Previsível, Hipercrescimento, Mente Influente, PNL também, algumas coisas assim mais da área comercial. Mas também que é um tempo que às vezes sobra durante uma reunião ou outra, a gente consegue dar uma atenção, né? E é bom livro para ficar offline, né? Nossa, eu tô evitando até ler no Kindle para ficar o mais offline possível, porque sobrecarrega, né? Eu sou do papel, cara. Né, claro que nem todos a gente tem acesso no formato físico, né? Mas se eu puder, o livro para mim é papel. Aí realmente
eu desligo de uma tal maneira assim, que mergulho naquela história ali. Eu li recentemente Sonho Grande, não sei se vocês já leram, do Jorge Paulo Lemann, né, o pessoal da 3G, enfim. Falam bem desse livro, né? É muito bom, Jonas, é muito bom, principalmente falando de empreendedorismo, né? É muito bacana. Com certeza é uma leitura que eu recomendo pra caramba. Assim. A gente percebe o quanto tem para desenvolver, o quanto a gente tem mercado. Então, com certeza é um bom material para instigar o empreendedorismo, sim. Não é aquele coach fajuto do tipo, siga seus sonhos e se dedique bastante, pare de dormir que tu vai conseguir. Não é. Não, e na verdade não tem pegada de coach, Jonas. Ele é assim, a partir das experiências do trio, experiências de sucesso e outras não, como por exemplo, quando eles compraram a Bud, e aí a história de impor a cultura do dono, né? Então, a gente está falando de brasileiro impondo cultura para americano, né? Então, é difícil. Então, não foi uma experiência assim tão exitosa, né? Então, é legal. Não tem nada de coach no livro, não. É uma pegada bem bacana. Que massa. Isso aí, gente. Vamos para a pauta, então? Eu sou o host Jonas Vieira. Eu sou a Carolyn Brandt. Eu sou o Diego Melo. Eu sou o Diego João Ventura. E bora falar desse comércio exterior durante a pandemia. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. No dia 26 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Mas desde que começou a se espalhar na China em dezembro, que o comércio exterior brasileiro sente seus efeitos. E ao que tudo indica, sentiremos por um bom tempo ainda. Pois no dia 14 de maio, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou um estudo que estima, na hipótese pessimista para 2020, uma redução de 3,5% do PIB mundial e redução de 25% do comércio mundial. E mesmo que o estudo erre feio, a pandemia já causou um baita impacto no comércio exterior e diante disso que acreditamos ser hora de conversar sobre o assunto. Os 3 convidados de hoje vão compartilhar conosco suas experiências, adaptações, dificuldades, sejam pessoais, dentro da empresa, com clientes ou parceiros, para que possamos aprender juntos e, quem sabe, minimizar esses efeitos coletivamente. Diego de Melo, quem é você na fila do embarque, que provavelmente está rolando nessa situação? E eu sou o gestor executivo de contas, né, da TTL Brasil, uma trading company. Carol, se apresenta, por favor. Eu sou a Carolyn Brandt, como eu comentei antes. Trabalho há 13 anos no Comex, 12 no agenciamento. Ventura, por favor. Eu sou o Diego Ventura, sou professor universitário, trabalho, né, com as disciplinas de importação, exportação, despacho aduaneiro, legislação aduaneira. E sou gestor nacional de desembaraço aduaneiro da empresa. Não foi à toa que eu chamei cada um de vocês. Eu queria alguém de uma trading, eu queria alguém do agenciamento de carga e alguém mais focado no despacho aduaneiro, que é realmente para a gente trazer a prática do que a gente está sofrendo nesse momento. Para nós que já passamos por greves da Receita, greve de caminhoneiro, hackeamento de portos, embarcação que afunda ou pega fogo. Dá para a gente dizer que essa pandemia é a maior dificuldade que já enfrentamos? Silêncio constrangedor. Estão refletindo sobre toda a vida do comércio. Eu pensei nas primeiras damas. Tá. Vai, Karen. Obrigada. Eu acho que o diferente da pandemia é que a gente não sabe quando acaba. A gente não tem previsão nenhuma de vai ser só um mês, se vai ser 2 meses, se vai ser 3 meses, porque a gente consegue ter uma perspectiva, greve de caminhoneiros, algo nesse sentido. Quando a Receita Federal está em greve, a gente já tem um conhecimento de por quanto período acontece, falando de greve, por exemplo. Agora, pandemia, nego, ninguém consegue presumir quando que vai acabar isso. Eu acho que tem sido o principal desafio, na verdade. Porque quando você sabe que tem 1 mês ou 2 meses, você se prepara para aquele período. Mas você não sabe para qual período você está se preparando, né? E passa até um filme na cabeça, né? Você falando desses eventos, né? E a gente percebe que a nossa economia ela é fraca, né? Nesse sentido. Então, por mais que a pandemia, assim, ela passe daqui a pouco, mas os efeitos dela vão surtir por mais um tempo, né? Então, acho que isso que às vezes bota medo no pessoal, assim, dá aquele ar de intranquilidade, que a gente não sabe até onde vai isso, né? Exatamente, né? Tanto que a gente começou a sofrer antes de passarmos pela quarentena aqui no Brasil, porque a China já estava sofrendo. E aí depois chegou na Europa. Verdade. E até quando a situação melhorar por aqui, vamos ter outros países sofrendo. Por favor, que não aconteça, mas o vírus pode atacar novamente, né? Se a gente não tomar as devidas providências, né? Então, eu acho que tem a ver com a dimensão também do problema, né? Quando a gente fala de greve de receita local,
greve de caminhoneiro, local, né? E pegou um fogo no navio, mais local ainda. Então, assim, a dimensão global da pandemia é que e nós não estamos falando de situações em que um nicho de profissionais ou de empresas são afetados. Não, todo mundo é afetado. Todo o mundo, literalmente, é afetado, né? Sim, sem dúvida. E, como a Carol disse, a gente, greves e navio pegando fogo, até hackeamento, a gente sabe como dá para o problema terminar. Uma greve é você atender as reivindicações, negociar. O fogo, tu apaga o incêndio. Exato. E o hackeamento é mais complicado. Tu pode ou pagar pelo resgate dos dados roubados ou dar um jeito de recuperar por conta própria, né? E a pandemia... Você conhece a solução, né? Você, de uma certa forma, conhece a solução, dá pra prever mais fácil quanto tempo vai levar. E a última vez que a gente teve uma pandemia foi na Primeira Guerra Mundial, com a gripe espanhola. Então, não dá nem pra comparar direito os cenários. A gente tá muito mais conectado, o mundo tá bem mais globalizado hoje. Que bom que, pelo menos, a informação corre mais rápido, né? Apesar de termos fake news, coisa que eu acho que naquela época devia ter bem menos, mas não tá nada fácil, realmente. E como é que vocês estão sentindo os efeitos no mercado interno? Por exemplo, emprego. Eu particularmente, eu notei que caiu as oportunidades de emprego na área de comércio exterior. Tem até algumas empresas que estão conseguindo contratar mais, mas é o sentimento que eu tenho, né? Não sei quanto a vocês. O que eu acredito? Todo início de ano ou pré-início de ano, o que as empresas fazem? Um planejamento estratégico. Então, tu já faz uma projeção do seu crescimento, de quantas pessoas você vai precisar contratar e tal. E vem a pandemia e mudou tudo. Então, até vagas que antes existiam não existem mais. Ou mesmo que a empresa esteja, às vezes, até necessitando de alguém, ela prefira, não. Será que a gente realmente precisa? Será que não dá para esperar um pouquinho mais? Porque o momento ele é mais delicado, né? Contratar significa aumentar certos gastos, né? Ainda mais Exato. Que até um profissional começar a dar resultado de verdade, ele tem um custo, né? Para isso que existe até um período de experiência. E, por exemplo, aquele profissional nosso comércio exterior que ia nos agir de carga liberar a BL, ou precisava aí conversar na Receita Federal, conversar no mapa pessoalmente, esse cara não tá trabalhando e com certeza não tá aparecendo demanda para ele, né? Mas, na verdade, esse profissional já quase nem existe mais, né, Jonas? Vamos chamar aí de externo, né? Operacional externo, o cara... Esse profissional já há um bom tempo. Por isso que eu digo que talvez eu vá um pouco na contramão, assim, da grande maioria, porque eu contratei, em meio à pandemia eu contratei. Então, é claro que tem uma série de dificuldades, né? Você treinar uma pessoa à distância, uma série, talvez as empresas relutem em contratar também por essa questão, né? Mas eu acho que o real impacto nós ainda vamos sentir daqui a um tempo, sabe? Então tu tá me dizendo que o pior tá pra vir ainda. Infelizmente, cara. Infelizmente. Eu acho. Porque assim, nós estamos aqui na metade de maio, um pouquinho pra frente da metade de maio, falando de experiência própria, assim, né? As operações que nós trabalhamos, elas têm um período de aproximadamente 100 dias entre compra, produção, embarque, transit time, né? 100 dias. Então, se a gente colocar 100 dias para trás, a gente está falando ali de final de janeiro, fevereiro, por aí. Então, nós ainda estamos com um volume muito bom de cargas em virtude disso. É claro que as origens que a gente importava já estavam com problemas, né? Ásia e Europa. Mas eu acho que nós ainda vamos sentir um impacto maior daqui pelo menos mais 30 ou 60 dias. Impressão minha, né? E eu vejo também, assim, que, por exemplo, quando o comércio fechou, então quem estava importando consumo para consumidor final, um produto já pronto, né? Ele acabou não vendendo, ele encheu o estoque dele, então acabou não vendendo. Então é normal que talvez quando o comércio voltar, vai voltar de uma forma gradual, né? Não vai voltar com aquela compra toda de novo, todo mundo, querendo ou não, vai se resguardar um pouco mais financeiramente, né? Ele vai esperar aliviar esse estoque dele, até porque hoje o fluxo de caixa dele é um pouco comprometido, né? Porque tem empresas que não estão vendendo, ou estão vendendo muito pouco, mas estão tendo que pagar os salários ainda, estão tendo que manter o custo fixo da empresa, né? Então, eu acredito que talvez, como o Diego Ventura falou ali, a gente vai sentir daqui a pouco. Por quê? Porque os clientes não estão botando novos pedidos,
atendidos, não estão colocando mais porque eles vão esperar queimar esse estoque que eles têm. A gente viu que na exportação o agronegócio está indo muito bem, obrigado, porque eu entendo que commodity, ainda mais alimentos, é um negócio que não vai parar, né? Tu talvez possa até perder um mercado que seja um pouco mais parado, mas para conseguir consumidor até tá mais tranquilo. Isso que nosso dólar tá altíssimo e isso foi favorável para o agronegócio, né? Porque o preço desses alimentos estão bem baixos. Então o dólar tá compensando nisso. Mas vocês têm alguns segmentos que vocês, assim, nas empresas sentiram que estão sofrendo mais nessa pandemia? Eu acho que até complementando o que tu estava citando, bem no início da pandemia a gente pensava, quem será que não vai ser atingido? E quanto mais você pensa, tu pensa que ninguém vai passar sem ser atingido. Mas existem alguns segmentos que é menos, tipo alimentos, né? A gente pensava, farmácia não vai ter uma queda tão grande, supermercados não vai ter uma queda tão grande, né? Tudo que não for item de primeira necessidade acaba sendo mais protegido. Tudo que não for primeira necessidade acaba sendo impactado. É quase que inevitável, né? Sim, na TTL ali a gente tem, por ser uma trade, acaba trabalhando com diversos segmentos, né? Mas em foco a gente tem muito a questão de agro, questão de ração animal também, isso está muito em alta, tá? Hospitalar e fármaco, a gente teve um crescimento aí de quase 22%. Teve produtos acabados, cosméticos, né? Produtos, vamos dizer, supérfluos, assim, que esses tiveram um impacto, né? Mas principalmente no agro, pessoal com ureia, fertilizantes, produtos para que possam fomentar essa exportação ainda não tiveram esse impacto, né? Não foram afetados e muito pelo contrário, até cresceram. Claro que daí somente naquele que é vendido no comércio, esse ele sentiu um pouco mais, né? Eu acho que eu tô parecido com o Mel aí nesse sentido, porque embora seja despachante, eu trabalho numa trading, né? Só que é uma trading que faz operação exclusiva. Então, nós não fazemos operações para outros clientes. E aí temos uma série de segmentos. Em via de regra, nós tivemos um crescimento muito forte depois da pandemia. Justamente porque importação de matéria-prima para alimento, para medicamento, para cosmético, mesmo os cosméticos não considerados supérfluos, né, os cosméticos de tratamento e ração animal, né, a gente chama de nutrição animal. Né, vem matéria-prima, produz ração para alimentar os bichos aqui para daí exportar. Então, é uma cadeia muito importante para o Brasil, né? Mesmo o dólar a R$6, você precisa importar essa matéria-prima para que a tua proteína animal aqui seja da melhor qualidade possível, né? Assim, e tem muito produto que a gente importa para a área animal, por exemplo, do agronegócio, que tem que importar porque não tem em outro lugar. Às vezes não tem nem produção nacional, né? Então, seja o dólar estando a R$6 ou batendo na madeira aqui mais alto que isso, vai continuar a importação igual e infelizmente é o cliente final que paga, né? Eu acredito que até considerando o trade, ela tem a oportunidade de não ser tão impactada, porque a trade ainda consegue ter a oportunidade de pivotar nicho. Então, se ela está direcionada para um nicho, ela consegue direcionar para outro, começar a trazer mais medicamento, mais máscara, mais alimento, diferente de uma indústria. A indústria acaba ficando sem ter para onde correr, né? Sendo que mesmo assim a gente vê indústrias de ramos de máquinas, partes e peças utilizando radar para trazer máscara, utilizando radar para trazer equipamentos, que é o que tem de oportunidade, né? E claro, também não é um processo... Então não é nem um procedimento, a partir de amanhã vamos trazer máscara. Não, existe também uma série de aprovações e certificações necessárias para poder trazer, né, com órgãos anuentes e tal. Mas algumas indústrias estão correndo para esse tipo de opção, mas ainda acabam sendo bem mais impactadas, né? Mas, Jonas, acho que aproveitando o gancho do teu comentário a respeito da questão do emprego no Comex, né? Eu acho que tem o prestador de serviço de Comex, eu acho que ele não foi tão impactado, justamente pelo que a Carol está falando, assim, você consegue direcionar. Eu sou despachante, agora eu estou atuando na INP, mas eu atuo na Expo, né? Então eu acho que consegue direcionar um pouco mais. Agora, a indústria, né, que daí o foco é o mercado interno, o consumo interno vai cair, aí o impacto vai ser maior, né? Mas eu acho que nos prestadores de serviço consegue fazer esse direcionamento
posicionamento. No âmbito geral, né? Não sendo tão bem impactado, colocado. né? Deve ter tido acho que uma transição, né? Claro que esses segmentos estão com muito mais volume de processos, o que, principalmente o agenciamento de carga, é volume de processo, é o que conta bastante, né? Para conseguir ter a lucratividade necessária. E eu lembro, assim, foi lá mais ou menos por março, que eu estava conversando com alguns colegas do setor e eles estavam falando assim, eles estavam bem assustados com a situação, que eu acho que devia estar nessa transição de gente se resguardando, mas não tinha ainda começado a crescer o volume de processos tanto na parte das commodities. E teve um colega meu que falou assim, cara, eu tô ligando para os meus clientes, eles estão com medo de atender o telefone achando que vai passar Covid pelo telefone. Então, o medo era tanto... Claro, o medo faz coisas e é o medo que faz o dólar ficar alto desse jeito. E, cara, ações, dólar, commodities, o valor dessas coisas sobe de elevador e desce de escada, porque o medo faz a gente agir de uma forma que só prejudica a preço, né? E em relação a preço de frete, preço da logística, nesse susto aí a gente teve bastante impacto também, né? Eu teve recentemente notícias de armador que vai aumentar a quantidade de blank sailings, né? Que é, resumidamente falando, para quem não é da área, é você deixar de atracar num porto e vai pro próximo. Tipo, você vai pegar um ônibus e o ônibus não passa ali. E agora a gente tá vendo muito tipo a praiana, quando tu perde a praiana, assim. Isso, é tipo a praiana passando o reto, não para pra ti quando tu chama. E a gente tá vendo muito voo fretado, né? Agora o negócio para atender o frete aéreo são os voos fretados. O que tá acontecendo? Você acho que explica melhor que ninguém sobre isso, né? Os voos fretados, eles têm sido utilizados mais para carga de Covid, para equipamentos e materiais urgentes, né? Porque o voo fretado também ele tem um valor superior, né? Então, para quem tá tendo a oportunidade de trazer material de Covid, é uma oportunidade de utilizar o voo fretado e continuar tendo processos de importação, né? Mas partes e peças e materiais gerais, aí tu acaba, não tem o porquê você usar o fretado, porque tu não precisa de um transtime de 1-2 dias, né? E o que tá pegando principalmente porque o que ainda tem de material, podemos chamar de carga geral, vindo, o frete aéreo deu um aumento gigante. A maioria dos fretes estão 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais altos. Então, a gente já teve outros períodos de crise econômica que deu um boom no frete, mas não tanto quanto esse da pandemia. Então, hoje está tendo muita gente, infelizmente, tendo pedido cancelado e tal, porque é um plus. Além de frete alto, o dólar alto. Então, o custo final da importação é um efeito cascata, é dominó, né? Frete mais alto, produto para pagar a mercadoria vai ser mais alto, mais impostos. Então, o custo operacional acaba ficando muito grande, né? E tudo isso causado principalmente porque por falta de avião de passageiros, seria isso? Primordialmente o problema? Diminui a oferta. Aumenta a demanda, diminui a oferta, preço alto, né? Exatamente. Porque hoje, se a gente falar de China, por exemplo, está sendo autorizado um voo de passageiro por semana. Índia praticamente zero. Então, é basicamente isso. Existem poucas opções de voo e tudo cargueiro. O cargueiro, por si só, ele já é mais caro, porque o voo passageiro, para que o voo existe? Pro passageiro. Quando você traz a carga, é um aproveitamento, né, para tornar aquele voo mais lucrativo. O voo cargueiro, não, você tem que fechar a aeronave inteira para eles sair. Então, o voo cargueiro por si só já é mais caro. E com pouca demanda de voos, infelizmente, até tem bastante clientes que nos questionam, poxa, mas as companhias estão se utilizando da situação para ganhar mais. Não podemos dizer que não, porque o frete aumentar 4, 5 vezes é uma diferença absurda, né? E é totalmente devido à necessidade, diferente de um marítimo, por exemplo. O frete marítimo não teve tanta alteração, né? E até a gente estava discutindo na empresa que a gente acha que os armadores aprenderam também. Porque quando teve a crise de 2015, que tu conseguia trazer um container por $25, bons tempos, né? Então, mas a gente vê que os armadores tomaram uma lição com isso, porque o teu custo operacional vai ser igual. Então, o que adianta você manter um monte de navio na rota, cobrar frete de $25 e ter um ganho muito pequeno? Então, faz blank sailing, faz menos saídas e mantém o nível de frete, sabe? Então, isso a gente conseguiu ver uma boa diferenciação. Mas o frete aéreo, nunca a gente viu um aumento tão grande assim. Isso é porque tinha muitos clientes, né, que às vezes quando tinha um LCL ou alguma coisa assim marítima, a gente até indicava, cara, faz o aéreo, né, que é mais barato aí na desova e tal. E
isso hoje já não dava pra falar mais, né? Tanto que tinha cliente, cara, ó, me vê essa carga no marítimo. Deu, cara, vamos cotar antes, né? Não fecha o teu pedido ainda, vamos cotar antes para ver se tá valendo a pena, né? E existem alguns cenários que o valor do frete fica superior ao valor da mercadoria. Ah, sim. Tipo quando a gente vai querer comprar coisa no AliExpress e pegar o frete mais rápido e sempre fica muito mais caro. Exato, que tem aquela opção lá do frete. Isso, o frete grátis ou o triplo do valor do que você está comprando. E para quem é do despacho e vê esse monte de custo aí somando, e o valor do imposto da nacionalização lá no alto, isso o importador chora nesse momento aí, né? Uhum. É que aí chega a hora do profissional do comércio ter que fazer o milagre de cortar custo onde dá, né, cara? De forma inteligente, né? Exato. E não falando só do frete, porque muitas origens tiveram lockdown, né? Então não é qualquer transportador que consegue transitar, tem que ter autorizações especiais. Não é qualquer mercadoria que você consegue transitar, então até os valores de coleta acabam ficando mais alto. Num cenário dificultoso, toda etapa fica mais dificultosa, até de despacho falando lá fora. Então toda etapa do processo acaba ficando mais cara, não só o frete. A gente teve dificuldade com a Índia. A gente importa bastante matéria-prima para alimento e cosmético e medicamento da Índia. E as coletas, os embarques ficaram bastante comprometidos. Sim. Por causa do trânsito da fábrica até o porto, era isso que estava acontecendo? A Índia está em lockdown ainda. Porque esse lockdown está se estendendo toda hora. Era até o início de maio, se estendeu. Aí é bem mais difícil tu transitar com mercadorias comuns, né? Geralmente eles estão deixando autorizar mais o que é prioritário mesmo. Item médico, alimento. Como é que foi na empresa de vocês quando veio a notícia da quarentena, da pandemia, que ia ter todo mundo ir para casa? Como é que foi isso para cada um de vocês? Foi aquela correria, foi aquele susto, ter que levar tudo para casa? Ou a empresa de vocês já tinha um costume de praticar o home office? É sempre eu que vou falar primeiro, vocês são muito gentil, né? Cavalheiros, meu Deus do céu. Ventura, tu começa agora, vai. Tá bom, vamos lá. Bom, gente, eu de novo, acho que é um pouco de... Eu não sei se é contramão ou se é uma realidade, só eu não sabia disso, né? Mas, assim, nós entramos em quarentena no dia 19 de março e os gestores de todas as filiais e tal, né, a gente fez reuniões rápidas de qual seria a estratégia. Só que o que acontece? Nós, há bastante tempo, temos um time bastante comprometido com nós não fazemos home office, isso só os gestores que testam em alguns momentos, mas não temos home office para todo mundo. Não tínhamos, né? E aí, só que aí, para testar com os gestores, a empresa precisou desenvolver mecanismos de VPN, de acesso remoto, de não mais imprimir, né? A gente, faz muito tempo, uns 2 anos, assim, que a gente tem um projeto na empresa constante, o tempo todo revisando o procedimento para que seja automatizado. E isso nos deu a possibilidade de, no dia 18, 4 horas da tarde, decidir, vamos fazer home office. Nós todos já trabalhamos com notebook e com uma segunda tela. A única dificuldade que nós tivemos foi se o funcionário tinha cadeira ou mesa adequada em casa. De resto, normal. A partir da empresa, né? Com estruturas da empresa. Aí daqui a pouco a gente fala de estrutura aí dos agentes de carga, dos armadores, que eles nos complicaram um pouco a vida nesse sentido. Mas estrutura de empresa, em 2 horas foi o suficiente para a gente decidir e toca a ficha, no outro dia estava todo mundo em casa. Isso, ali na empresa, hoje a gente tem em torno de 250 funcionários, mais ou menos. Então, a parte comercial já estava ok. Trabalhava com notebook, já tinha VPN, já tinha... né? Então, a estrutura, a empresa não precisou adaptar, ela só ampliou para o restante da empresa, né? Então, a gente... É mais natural para o comercial, né? Ter que se locomover para visitar cliente e já ter esses acessos, né? Já ter as informações do sistema, tudo online, né? Então, muita coisa já estava na nuvem, a gente já tinha um intranet que já estava rolando, então ficou mais fácil de se comunicar. Mas
a gente não tinha. A gente tinha até essa impressão, assim, porra, a gente tinha um medo do rendimento dos funcionários, né? Então a gente, agora ninguém mais vai bater ponto, nós vamos passar para metas, né? Todo dia nós vamos ter mini metas, né, para a gente poder alcançar o nosso. Então todo dia a gente tem conferência da diretoria, conferência dos gestores, conferência dos analistas, para que a gente possa fazer essa manutenção. E tem dado muito certo, né? É uma coisa, tanto que uma boa parte da empresa ainda a gente removeu para home office 170 pessoas, né? A gente só trabalhou com o básico mesmo, porque a gente também tem armazém geral, né? Então as cargas ainda precisavam movimentar, e como era no ramo de alimentos, medicamentos, né? Como o Ventura falou ali, então precisou manter esse pessoal trabalhando, né? Mas a diretoria viu que começou a funcionar, a gente botar mini metas, botar um acompanhamento diário dos diretores com os gestores aí. Então, a gente funcionou tanto que estamos em home office ainda, uma boa parte, né? Tem como acabou crescendo a demanda de alguns produtos, então uma boa parte do armazém está funcionando ainda dentro das medidas que a Anvisa solicitou, mas a parte administrativa e comercial muito está trabalhando em home office ainda porque tem funcionado, né? Era uma coisa que a gente tinha medo de botar, mas está funcionando bem agora, né? Então a gente está prorrogando o máximo que a gente consegue aí também, porque a produtividade pelo menos não foi afetada. Como é que tá na Next? Estão em home office também? Então, a Next Shipping, desde que ela abriu, ela já colocou todo mundo com notebook pensando na mobilidade. Tanto que até na empresa a gente tem umas salas diferenciadas, para quem já teve a oportunidade de ir lá, já pôde ver. Então a gente já tem o costume de mudar de sala para trabalhar, de ir para um lugar, de ir para o outro, já pensando na mobilidade. E a gente já tinha todos os nossos sistemas em nuvem, o servidor, o e-mail. Então a gente só sentiu realmente a troca de local. Em vez de trabalhar no escritório, trabalhar em casa. Absolutamente mais nada. A questão de sistemas, de lentidão e tal, funcionou tudo tranquilamente. A gente já tinha a política do home office também, então a gente já tinha conhecimento de como que funciona, a gente já tinha o sentimento de como que é trabalhar num home office, já tinha essa experiência, né? Eu visualizo que a gente não sentiu, de fato, muita diferença com relação a essa necessidade da pandemia, mas porque a gente já estava trabalhando mais ou menos dentro dessa lógica. Eu queria saber até mais por parte da Carol e do Diego Ventura, o que o Melo comentou. São dois Diegos, então eu tô falando sobre o nome, tá, gente? Principalmente eu sinto aqui no sul do Brasil, que ainda tem muita necessidade no comércio exterior de que tem que estar todo mundo junto, o patrão tem que ver a galera perto ali, tem que ver que tá trabalhando. E aí, realmente, agora tem que, de certa forma, confiar na marra, mas deve ter uma forma ainda de gerenciar e supervisionar o trabalho do pessoal. O que vocês têm feito para conseguir, digamos assim, ver que a operação está funcionando certinho, que estão em cima dos follow-up, estão em cima dos embarques, a documentação está atrasando? Queria que vocês falassem sobre isso. A gente consegue no dia a dia acompanhar se não está tendo atraso nas atualizações, se não está ocorrendo algum problema por falta de ação. A gente tem comunicação plena o dia inteiro. Então a gente sabe que a pessoa está ali trabalhando, a gente está falando sobre processos o dia inteiro, então a gente consegue na prática ver que está funcionando, sabe? Tem duas situações aí, né? Assim, como gestor, né? O primeiro sentimento é quando você não tem a sua equipe próxima fisicamente, né? Aí você pensa, será que todo mundo vai trabalhar mesmo? Será que vai dar certo, né? E tudo mais. O que eu desencanei logo de cara, assim, logo na primeira semana? Eu era aquele gestor que, e aí, bom dia, tá tudo funcionando, como é que tá tudo bem aí, não sei o quê. E eu comecei a perceber que eu não sei se eles queriam receber esse tipo de contato, né? Então eu fui deixando mais livre e desencanei com aquela coisa assim de que, será que 8 horas tá sentado na frente do computador trabalhando? Não importa. Será que 9h30 da manhã levantou, foi tomar um café, sentou com a mãe para bater um papinho ali? Não importa. Então, o que importa são de fato os resultados. Né? E nisso, como nós tivemos um aumento de operação, eu confiei plenamente na nossa equipe e tem funcionado. Assim, eu vejo que 8 horas da noite, às vezes tem gente respondendo um e-mail. Enfim, não dá para controlar muito esse tipo de situação. Tanto que a gente, quando decidiu ir para o home office, era uma regra da empresa. Eu trabalho numa empresa com 90 anos de atividade e é uma empresa familiar. Vocês imaginam um pouco mais
engessada, vamos dizer assim, né? Embora que é uma empresa super para frente. Mas, assim, a gente precisou se sentir livres, né? Naquele momento ali, com a responsabilidade de cada um e de forma que os sistemas permitem que você gerencie se a atividade está sendo feita, com a qualidade que deve ser feita, né? Então, mas eu entendo o que o Jonas disse, porque a gente tem necessidade, isso, Jonas, eu acho que é de uma cultura europeia, a coisa da proximidade, né? Tem que estar junto, né? E isso a gente, eu acho que agora vai ser uma mudança completa, assim. E falando só mais uma coisinha de que a gente fez para aproximar, a gente criou a gente chama de TV Comex. Às 11, toda quinta-feira, às 11 da manhã, a gente reúne todo mundo num papo de que tem o entrevistador e o entrevistado. A gente combina antes e tal, e é para dizer o que cada um faz da sua atividade, como está sendo seu dia, quais foram os principais desafios do home office. Então, foi algo para, ainda assim, mesmo que distante fisicamente, reunir a galera ali num momento, né, porque a gente tem gente do Brasil inteiro. Não conseguia reunir a galera ali para ficar próximo de alguma maneira, né? Ah, que legal, cara. Eu acho isso muito, muito boa essa ideia, e fica a dica aí para quem está ouvindo nós, porque, cara, faz falta a gente se encontrar presencialmente. Cara, eu tô batendo papo com meus amigos no WhatsApp. Cara, você tá lá compartilhando imagem, piadinha, não é a mesma coisa. Quando a gente tá junto um dos outros, a gente se expressa, a gente dá a nossa opinião, a gente troca uma energia que, cara, isso é muito importante. E, cara, que bom que a gente tem a internet hoje e toda essa comunicação de forma que a gente tá conseguindo até gravar o podcast aqui, né? E funciona bem. Mas a gente sente falta, e essa ideia de você dar a oportunidade de alguém ser entrevistado é uma oportunidade da pessoa se expressar, né, cara? Isso é massa. E a pessoa fala com orgulho da sua atividade. Experimentem nas empresas aí. Tá funcionando muito legal, gente. Diego de Mello, e como é que é pro comercial não visitar mais cliente? Às vezes até uma agonia, né? E os calendários, cara? Como é que vai entregar os calendários, cara? Tudo calendário digital agora. Isso. Eu sempre fui mais daquela. Tem até algumas teorias de PNL e tal, que o cliente, ele precisa, para ter uma segurança no subconsciente dele, ele precisa ver a pessoa. Então, principalmente o pessoal que já não é da nossa geração, assim, uma geração mais para trás, aí, eles precisam confiar, eles precisam ver a pessoa para entregar uma proforma, para fazer uma simulação. Então, isso tem apertar a mão para fechar o negócio, né? Isso, né? Apertar a mão. Então, eu sempre fui de procurar isso. Então, o que eu estou tentando fazer, né? Utilizar as ferramentas, o Zoom, o Skype, o Google Meets, aí, para pelo menos ter uma imagem, verificar na reunião com o cliente, né? Como é que estão sendo as atitudes dele, como é que estão sendo as ações, né? Os jeitos ali para ver se ele está gostando ou não. Fica um pouco mais difícil para o comercial, né? Mas é uma adaptação que a gente está tentando fazer aí para que o cliente não sinta muito, né? Então essa é a nossa preocupação, ele está dando muito feedback, mais feedback possível para o cliente, né? Em tempo real. Isso também é uma coisa que está facilitando, porque às vezes você está na estrada, está pegando avião, alguma coisa, às vezes o cliente manda alguma coisa, você não está em tempo de responder. Então agora o online assim fica muito mais rápido, né? Essa utilidade. Mas a gente tentando desenvolver esses trabalhos, né, de aplicativos remotos aí para que a gente possa diminuir, né, amenizar essa parte comercial. É uma coisa que eu senti nessa pandemia, mas pode ser apenas uma impressão minha, que antes, se alguém falava assim, vamos fazer aí uma videoconferência, nós, que saco, videoconferência. Mas hoje, pela falta de contato, a gente fala, vamos fazer videoconferência. Mal posso esperar. Porque a gente quer ver gente, né? Nós queremos trocar ideia. Jonas, uma coisa muito legal que a gente fez no 1º de maio da Next é que a gente ia fazer uma festa, assim, né, de 1º de maio pro pessoal. E, poxa, como é que a gente vai fazer agora, né? Aí a gente fez um encontro online da empresa toda, todo mundo ganhou um kit com gin, com quitutes, como se estivesse num bar. Todo mundo ganhou um kit bar, assim, aí cada um teve o seu gin, seus apetrechos para comer, salgadinho e tal. E a gente fez uma live de 7 horas. Olha, a gente até falou brincando que a gente bateu o Gustavo Lima, assim, a gente ficou 7 horas nesse nosso happy hour de 1º de maio.
Foi muito legal, muito legal. Porque até é o que eu ia comentar do Diego, para que as empresas também busquem, para quando fazer esses calls, essas conferências, não também só para falar de trabalho, né? Às vezes chamar o pessoal para falar de assuntos diversos, até para descontrair. A gente tinha uma maior necessidade disso lá no início da pandemia, que estava todo mundo mais aflito. Hoje as pessoas estão um pouco mais tranquilas, né? Mas essa conversa pessoal de assuntos não relativos ao trabalho é bem essencial também. É bem verdade, porque foi o que eu comentei, né? Quando a gente tá pessoalmente, a gente não fala só trabalho, a gente conta piada, a gente conta história, conta o que aconteceu no final de semana, conta às vezes até às vezes intimidades que outras pessoas nem sabem, porque é uma amizade forte, né, cara, no ambiente de trabalho, é muito tempo junto. Uma coisa que eu visualizo nesse período de pandemia até, porque a questão de, não vou mais visitar o cliente, acho que às vezes existe até um tabu em cima disso, de agora, né? Como é que vai ser? Mas na prática a gente tá vendo também como uma oportunidade de estreitar relacionamento, porque os clientes cada vez mais têm utilizado muito o WhatsApp. E o WhatsApp geralmente não vai só responder a demanda da pessoa, fechamos o processo, beleza, tu já puxa um papo, tu já manda uma figurinha, tu já dá uma alongada no assunto, o cliente já toma uma abertura para te chamar num horário nada a ver, e assim tu consegue criar um relacionamento legal. Então, no momento de pandemia, na verdade, a gente está vendo como uma oportunidade bem boa de estreitar relacionamento, assim. E eu acredito que a gente também está sendo forçado a trabalhar no futuro, porque se a gente falar das novas gerações, tem muita gente que não tem mais muito saco de receber mais um agente, vamos tomar um cafezinho, eles já querem esse objetivo, pá! Já recebi, né? Já quero voltar para minha demanda. Então, a gente vê que tem clientes que estão gostando de fazer o call ao invés da visita presencial. Mas eu sinto muito o impacto dessas gerações. Assim, eu que estou mais atuando assim nas redes sociais, por exemplo, eu vejo a nova geração vem falar comigo no Instagram. Aí o pessoal mais antigo, principalmente acima dos 50 anos, me manda um e-mail. Olá, Jonas, gostei muito do seu último texto. Nossa, olha assim, que engraçado, né? Receber um e-mail assim e dá esse impacto, né? E a gente tem que se adaptar para cada cliente, né? Se o cliente tem 20 anos de idade, 30, 40, é um jeito diferente de falar, né, cara? Até as piadas mudam nos comentários. É nem questão de idade, até por perfil mesmo, né? O que vocês acham que vai mudar no comércio exterior após a pandemia? Vai ter uma aceitação maior do home office? Eu acho que essa é a pergunta mais fácil. Eu acho que deu uma quebrada de paradigma, assim, pelo menos, né, da empresa que eu trabalho ali. Com isso, eles tinham muito temor, então hoje eles estão vendo na prática que está funcionando muito bem. Impressora, nunca mais imprimi, faz 2 meses que eu não estou imprimindo nada, então com 2 telas você está conseguindo fazer tudo, e às vezes tu vê que a impressora vai folhas e folhas, né, que o pessoal vai imprimindo, então tu vai vendo que algumas coisas dá para mudar, que às vezes a gente não queria fazer porque a gente já estava acostumado com aquele jeito antigo, né, então a mudança é algo que nos tira da nossa zona de conforto, né? Então, essas mudanças eu acredito sim que tem para ficar um pouco mais, né? Claro, uma dependência talvez um pouco maior do mercado interno também para alguns fabricantes, para algumas empresas, vamos dizer assim, né? Não vão tanto focar acho que talvez na internacionalização não vai ser tão como estava, né? Como estava tudo muito fácil, todo mundo estava importando, né? Às vezes o preço estava muito parecido com o mercado nacional, mas o cara preferia importar porque também é uma imagem, a empresa está importando, né? Então... É chique, né? Então é chique. Então vai criar agora uma forma, assim, de protecionismo também, de conservar um pouco mais, né? Disso. Eu acredito que tende a melhorar, né? Essas questões aí com a pandemia, essas novas adaptações, eu acredito que a gente pode levar para frente. Aí essas algumas mudanças, né? E pode adaptar nas nossas empresas. Essa era até outra pergunta que eu ia fazer, se o protecionismo vai aumentar, porque quando a gente teve o ataque terrorista do 11 de setembro, veio o ISPS Code, né, que aí faz a gente ter quase tirar a roupa nos aeroportos, tem todo aquele controle especial pra gente entrar num porto. Literalmente tirar, né? Tirar. De certa forma, a gente tá pelado pros caras, que passa aquele raio-x lá que vê até o nosso espírito, né? Então, foi um marco na humanidade aquele ataque, então
os controles aumentaram, consequentemente, é um protecionismo, porque isso é uma barreira não tarifária, porque está gerando mais trabalho para a gente. Então, eu acredito que do lado sanitário nós vamos ver umas barreiras não tarifárias muito fortes, principalmente no transporte internacional, né? Eu acho que esse acontecimento foi realmente um alerta vermelho do quanto a gente é dependente da China, em primeiro lugar, o quanto a gente deveria, de repente, buscar pulverizar as origens, porque pandemia é um negócio que ninguém controla, ninguém sabia que ia acontecer em pleno 2020 de sucesso, então pode ser que aconteça de novo. O quanto é importante tentar, dentro das possibilidades, né, pulverizar essas origens, e o quanto a gente também é dependente do mercado internacional, que é relacionado ao que você acabou de falar. Então, muita gente vai procurar não ser tão dependente do mercado internacional, mas isso também eu não consigo vislumbrar como para logo. Acho que vai ser algo trabalhado a longo prazo, mas que venha a ser mais forte, assim. Eu até penso um pouco diferente a esse respeito. Sim, concordo plenamente com as barreiras não tarifárias, né, as barreiras sanitárias. Eu acho que a gente, e muito bem lembrado do exemplo do 11 de setembro, com o ISPS Code, né? Mas falando de protecionismo, quando a gente fala de negócio mesmo, né? Eu acredito que, claro, fica evidente que a gente é super dependente da China. Não vou chamar de dependente, é um super parceiro nosso? Fica. Exato, é verdade. Né? Pulverizar as origens. O problema é que a gente esbarra num negócio chamado, e aí eu acho que o Brasil, até eu discordo assim da opinião de voltar os olhares para dentro, né? Eu acho que é justamente o contrário, porque a gente tem um negócio chamado teoria das vantagens competitivas. Nem tudo aquilo que a gente até tem condição, de repente, de produzir aqui, mas a gente, de repente, não tem o melhor recurso, não tem a melhor tecnologia. Não é competitivo. A gente não é competitivo. Então, a gente vai continuar a nossa parceria com... e a China é muito competitiva em muitas áreas. Né? Então, Verdade. Por isso que eu não chamo de dependência, né? Eu chamo de uma parceria muito interessante, né, para o Brasil. Ele foca naquilo que ele é bom e ele importa aquilo que para ele não é interessante, né? Ou que ele não é competitivo, né? Mas concordo, se houver a possibilidade de pulverizar, isso é bom em todos porque os aspectos. Porque não é simples, né? E você não colocar todos os ovos na mesma galinha, lá, aquela coisa. Né? Acho que é no cesto, não? Mesmo cesto, sei lá, alguma coisa assim. Ou não, mas colocar de volta na galinha, né? Colocar o ovo na galinha, eu pensei a mesma coisa. Não, mas eu quis dizer o seguinte, não ser a única galinha a fornecer o ovo. Ok. Corrigir, né? Sim. Né? Não ser a única galinha a fornecer ovo, né? Então acho que a quebra de parâmetros né, vai haver uma mudança daqui para frente. Eu acho que com esse tipo de olhar, né, de dizer, olha, Brasil, não é porque aconteceu tudo isso aí que agora eu vou me fechar e vou achar que vou dar conta de tudo aqui sozinho. Acho que muito pelo contrário, né? Eu defendo muito a abertura comercial, então acho que é isso que deve acontecer ainda mais. Claro que com muitas regras, né? Tem um outro detalhe que eu acho que essa pandemia vai ensinar a gente, é a gente ter um pouco mais de exigência de quem a gente compra. Porque, convenhamos, essa pandemia começou na China, e considerando todas as hipóteses que estão falando, por causa daqueles mercados sujos lá de animais exóticos, ou que seja aquela hipótese que não cuidaram e o vírus vazou, que seja, nesses casos, significa o quê? Menos medidas sanitárias significa que o produto fica mais barato. Se você usa mão de obra infantil, o produto fica mais barato. Se você faz um profissional trabalhar 20 horas por dia, o produto fica mais barato. Então a gente tem que começar a abrir os olhos e entender como é que a gente está conseguindo comprar um produto tão barato. Não tô querendo crucificar ninguém aqui, mas é que é uma coisa assim que tá lá do outro lado do mundo, a gente não tá vendo. E talvez seja a hora da gente começar a se alertar mais. Tipo, quando você compra da China ou do Vietnã, Bangladesh, que são lugares que são muito impopulares nesses detalhes, a gente tá pagando mais barato, sacrificando, por exemplo, saúde. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser mais exigente nisso, né? Mas sabe, Jonas, um negócio que é engraçado e que, infelizmente, a gente esquece. Quem de nós aqui higienizava todos os produtos que comprava no supermercado antes de entrar em casa? Ninguém.
Gente, eu tenho um negócio. Né? Aí a gente faz, né? Primeiro mês a gente faz, segundo mês a gente faz, no terceiro mês a gente dá uma borrifada só. Aí daqui a pouco, infelizmente, a gente esquece, né? Então, que muitas coisas sirvam de muitos ensinamentos pra gente, né? A vontade é anotar, né? Tudo que a gente tem passado para voltar e dizer, ó, eu não posso repetir aqui, né? Eu tenho que melhorar nisso aqui, né? Eu acho engraçado porque a minha mãe sempre nos cobrava muito quando a gente chegava em casa. Você lavou a mão? Porque tu estava na rua, né? Você lavou a mão? Eu só fui ali na esquina e voltei. Não, voltou da rua, tem que lavar a mão. E agora ela joga na cara. Viu como eu tava certa? Se tivesse lavado a mão sempre, viu? Tirar o calçado, jamais. Calçado da rua dentro de casa, jamais. Exato. Isso é o que tá sendo feito aqui em casa também. Tem o calçado pra rua e o calçado tá dentro de casa agora. Mas eles não podem cruzar a fronteira. E a Carol falou, mas minha mãe era isso também. Não podia, em hipótese alguma, quando era criança, entrar com calçado da rua em casa. Agora a gente sabe que não pode entrar com calçado. Elas eram visionárias, tá? Elas eram visionárias. Verdade. E elas eram mais exigentes que o ISPS Code, né, cara? Que ele tá até hoje, cara. E o laço comia, né? Se a gente não fizesse. Isso aí. É isso, amiga e amigo ouvinte. Se quiser participar do assunto, nos conte pelas redes sociais suas experiências nessa situação. Nos ajuda curtindo e compartilhando esse episódio. Trabalhos encerrados, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau. Obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer. Eu que agradeço, gente. Um brigadão pelo convite. Jonas, obrigado. Prazer. Quero. Diego, meu xará aí. Um abraço, gente. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.